O Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12 em diante. Seus irmãos encontraram, digam amém. Muitos irmãos têm me cobrado isso, não foi uma pessoa só, mas uns 4 irmãos me cobraram. Então levante bem alto sua Bíblia. Você acredita? Fui cobrado. Quando é um só eu espero mais 2, 3, mas quando é mais de 3, levante bem alto sua Bíblia e diga: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Minha filha mais velha, conversando comigo essa semana, ela disse assim: pai, algumas vezes você lança algumas palavras no louvor, ou até mesmo no meio da ministração do culto, que você não prega. E algumas pessoas acham que você pregou, e outras pessoas acham que você não pregou, ou elas não entenderam o que você falou. Hoje eu vou ministrar um texto que eu usei muito na campanha, porque eu estou numa espécie de uma série de mensagens. Eu nem percebi que eu entrei nessa série, mas eu estou numa série mais disso, menos daquilo. Então olha para quem está lá e fala assim: mais disso, menos daquilo. Semana passada eu falei mais rota e menos rotina. Foi abençoado com isso ou não? Hoje eu quero falar para você mais frutos e menos folhas. Quantos podem dizer amém? Deus tem uma temporada de frutos para você. Você não entendeu, não. Se Deus tem uma temporada de fruto para você, joga a tua mão para o alto se você crê, dá glória a Deus. Eu quero ver os frutos, meu irmão. Marcos capítulo 11, versículo 12, diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Feche seus olhos, querido. Fale com o Senhor um pouquinho. Deus, nós te pedimos, Senhor, fala com o nosso coração, com o nosso espírito. Alimenta, Senhor, a nossa alma. Queremos sair daqui fortalecidos. Que diminua, Senhor, a mim, que a Tua glória se resplandeça nesse lugar, que as pessoas ouçam a Tua voz, porque é a Tua voz que elas querem ouvir, Senhor, em nome de Jesus, amém. Esse texto fala a respeito de uma situação bastante diferente na personalidade, na pessoa de Jesus. Nós vemos Jesus olhando uma figueira. Você pode imaginar isso, para quem nunca ouviu nenhuma mensagem sobre esse texto. E ele vê uma figueira com folhas e ele está com fome, diz o texto. E ele vai na direção da figueira com folhas, com fome. E a figueira aparenta estar com figos. Ela aparenta estar dando figos. Ela tem uma aparência de que tem frutos. E quando Jesus chega lá embaixo da figueira, ou perto da figueira, ele percebe que ela não tem nenhum fruto. E ele lança uma maldição. Ele fala: ninguém coma do seu fruto. E é interessante quando você olha esse texto, porque existe uma referência, e você precisa entender isso, para quem não conhece o texto, direta ao povo de Israel. A figueira era o símbolo do povo de Israel. E Deus está dizendo assim: olha, vocês são como essa figueira, cheia de folhas, cheia de aparência, cheios de liturgia, de rituais religiosos, mas vocês não têm o fruto que Deus espera de vocês. Então Deus está usando esse texto aqui para nós, para trazer uma mensagem ilustrativa.
Ele vai mostrar para nós que algumas pessoas podem escolher viver de aparência ao invés de viver de fruto. E eu diria para você, querido, que nós somos uma geração, e isso me incomoda muito, uma geração que está impregnada de folhas, mas que não se encontra às vezes fruto. Muitas vezes nós nos impressionamos com as folhas, nós nos impressionamos com as pessoas, que elas aparentam algumas coisas, mas que na verdade você não encontra resultado. Algumas pessoas até se acostumam a viver de aparência. É comum a gente ver as pessoas vivendo de aparência, as pessoas se apegarem a isso, mas o que Deus está dizendo no meu coração é que você precisa entender que Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida, e o propósito de Deus para a sua vida é que a sua vida não seja vida de folhas, mas seja vida de frutos. Deus quer gerar frutos na sua vida, Ele quer gerar resultados na sua vida, Ele quer fazer com que você realmente encontre resultados. É muito fácil, e eu me preocupo com isso, porque nós podemos muito facilmente viver a nossa vida de aparência, ter cara de crente, jeito de crente, fala de crente, forma de crente, mas não ter o fruto do Espírito Santo gerado dentro do seu coração. E eu sempre me preocupei com isso no meu ministério. Uma coisa que eu falei com Deus é que se Deus tinha algo na minha vida, eu tinha que ser eu, porque se eu tivesse que ser alguma outra coisa, ou chegasse aqui tentando fazer algum tipo de personagem que não fosse eu ia acabar vivendo de aparência, e vivendo de aparência você acaba morrendo, você acaba secando, você não consegue viver por muito tempo de aparência. Deus não quer que o seu casamento seja de aparência, Deus não quer que o seu relacionamento com seus filhos seja de aparência, Deus não quer que a sua vida financeira seja de aparência, Deus não quer que o seu ministério seja de aparência, Deus quer que a sua vida seja cheia de frutos, que ela prospere, que ela dê resultados. Quantos podem dizer amém, querido? Amém. Mas nós somos a geração que está tudo mal, está tudo difícil às vezes, e está postando no Facebook. Ou pior, nós acostumamos tanto, e é tão fácil viver de aparência, que você pode ter uma casa que não é sua, porque você vai demorar 30 anos para pagar. Sim ou não? Todo dia eu peguei o documento do meu carro assim, olhei o documento, tomei um susto, porque você acha que seu carro é seu, mas quando você olha embaixo está escrito assim: alienado ao... Verdade ou não é? E tem gente que é pior que isso, eu já vi fazer isso. Para no carro que não é seu, bate umas 10 fotos, faz até que está abrindo a porta, não é? Vocês já viram isso ou não? Vou contar uma história para vocês, engraçado como de noite vocês são mais alegres. De manhã eu contei uma história parecida com essa e ninguém riu, ficou tempo. Vai ver que tinham postado, né, no Face a foto, né? Uma vez eu vi uma história de um pregador. Ele falava assim que ele passou a mão no carro, ele ganhou o carro. Eu estava indo para a rádio e eu estava ouvindo essa pregação, e ele falou que passou a mão assim no carro e ganhou o carro e não sei o que, e que ele punha a mão assim, onde ele tocava ele ganhava e tal. Eu falei: é o seguinte, eu vou descer agora desse carro aqui e eu vou pôr os 2 pés no primeiro carro que eu ver. Eu sou muito brincalhão, né? Minha esposa comigo. Ai, Klaus, para de fazer bagunça. Eu falei: não, eu vou pôr o pé. Vi uma Pajero branca assim, ó. Parei atrás, subi com os 2 pés assim no carro e fiz assim. Desceu uma mulher e falou: o que é isso que você está fazendo aí? Mas é fácil, querido, a gente viver uma vida onde não deixa o Espírito Santo tocar, não deixa a palavra de Deus entrar. Aparentemente está tudo bem, mas você não permite que Deus faça algo novo na tua vida. Essa noite, querido, o sopro do Espírito Santo vai passar por dentro de você, vai sair rios de água viva dentro da sua vida. Ele tem que tocar você, meu irmão. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Agora, o perigo é que quando a gente se acostuma a viver de aparência, no começo não faz mal, até você vai ser aplaudido. Olha, eu sou, amado irmão, estou tendo aqui uma visão. Está vendo pizza, mas ele está falando que está vendo uma visão espiritual. Ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber. Ninguém sabe o que está acontecendo dentro da sua casa. Ninguém sabe se você está bem, se você não está bem,
sabe? As pessoas chegam para nós e falam: e aí, tudo bem? O que você responde? Tudo bem. Você não vai falar: não, minha vida está muito ruim. Não vai fazer isso. Mas você pode se acostumar com isso, ao ponto de você já perder a realidade e não permitir que Deus produza em você frutos que Ele tem para a sua vida. Por isso eu queria desafiar você, meu irmão, a entrar embaixo da presença de Deus. Se você tiver que chorar, você chora. Se você tiver que gritar, você grita. Se você tiver que orar, você ora. Mas em nome de Jesus, dê o fruto que o Espírito Santo quer que você dê essa noite. Não saia. Não continue, não saia desse culto mantendo uma vida de aparência. Não continue mantendo uma vida de aparência. O Espírito Santo precisa trabalhar na nossa vida. Precisa fazer resultados. E é interessante que, como nós somos uma geração que está acostumada com a aparência e tudo nos leva à aparência, a gente se impressiona com essas coisas. E por que se impressiona? A gente acaba deixando de prestar atenção que o Espírito trabalha gerando frutos na nossa vida. O Espírito Santo trabalha gerando frutos na nossa vida. Como a gente acostuma com isso e a gente se impressiona com isso, nós gostamos de palavras que nos alegram, nós gostamos de palavras que levantam a nossa alegria, mas não gostamos de palavras que nos fazem pensar, ser tratados, porque são essas palavras que nos poldam e nos geram fruto. Quantos entenderam o que eu disse? Todos entenderam o que eu disse? Nós não gostamos de palavras que nos façam pensar e dizer assim: você precisa mudar. Nós gostamos de palavras que dizem: Deus vai mudar. Porque as palavras que Deus vai mudar, eu não preciso fazer nada, eu fico aqui assim, ó, esperando Deus mudar. Mas as palavras que Deus está dizendo que você precisa mudar, são as palavras que vão gerar fruto na sua vida. Quantos podem dizer amém, queridos? Amém. Diga comigo: chegou um tempo de dar frutos. Você tem coragem assim de levantar sua mão e dizer assim: eu vou dar frutos? Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Existem 3 lições que eu queria tirar sobre isso, sobre dar fruto. A primeira delas, 3 lições rápidas, de mais e menos. 3 lições de quem quer dar fruto. Eu vou fazer de novo essa pergunta. Você sabe que dar fruto dá trabalho, tem que pensar, tem que entrar na presença do Espírito Santo, tem que deixar Deus tratar. Às vezes você está sentindo vazio, não é a igreja que vai tirar esse vazio, não é o culto que vai tirar esse vazio, é entrar no quarto lá, dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu só saio da Tua presença quando eu for trocado, eu quero viver o renovo. Amém, querido? Mas há 3 coisas que eu aprendo na minha vida que quem quer dar fruto precisa entender. A primeira delas é mais missão e menos posição. Por que as pessoas não dão fruto hoje? Porque a maioria de nós estamos preocupados com a posição e não com a missão. Deus não está preocupado com a sua posição, Deus está preocupado com a sua missão. Diga comigo: missão. Deus não tem compromisso nenhum com a nossa posição, mas a nossa geração se preocupa com a posição. Ela pergunta para você o que você faz, o que você é, o que você tem. Em outras palavras, qual é a sua posição? Mas Deus está dizendo para você qual é a sua missão. Cristo Jesus, que tinha toda a posição no reino dos céus e na glória, Ele era o Deus, Ele era a imagem, Ele é a imagem e semelhança de Deus, mas Ele habitou na terceira pessoa da Trindade, se esvaziou da sua glória, desceu da sua posição de glória para cumprir uma missão. Essa é a missão. Você consegue entender isso? Ele tinha uma posição de glória, posição de glória. Eu não sei se foi bem assim, mas às vezes eu imagino isso, sabe, na minha cabeça limitada. Estava olhando lá, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e disse: olha, esses homens estão acabados, eles não têm esperança. Quem vai se destituir da sua glória? Quem vai abandonar toda a sua glória e vai habitar no corpo de homem? E Jesus disse: eu vou, Pai, eu vou habitar lá, e eu vou deixar a minha posição para cumprir a missão. Se você quer dar fruto, querido, esqueça a sua posição e cumpra a missão. Deus tem um compromisso com a missão e não com a posição. Por que nós não damos fruto? Porque nós estamos preocupados com a posição. Mas eu não fui eleito para isso, ninguém me deu o cargo. Querido, quem está preocupado com a missão não precisa ter cargo.
Posso ouvir um glória a Deus por isso que eu disse? Todo recurso, todo dinheiro, todo talento, todos os dons que Deus te deu, Ele não deu para que você tivesse uma posição, mas Ele deu para que você tivesse e cumprisse a missão que Ele mandou você fazer. E por que às vezes falta dinheiro para nós? Por que às vezes falta recurso? Porque Deus não tem compromisso nenhum com a sua posição. Posição é a tua vaidade, e Deus não tem compromisso com vaidade. O que Deus tem compromisso é com a missão. E quando você começa a fazer a missão, o recurso vem, a capacidade vem. E uma coisa que não entra na minha cabeça é como a gente está preso em posição. Porque quando você entende a sua missão, se a sua missão é alimentar a fome, ajudar aqueles que estão com fome, você não precisa ter um cargo para fazer isso. Tem gente na rua aí precisando, você levanta e sai. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Eu tenho uma experiência com isso muito engraçada. Quando eu era mais jovem, assim, eu não era pastor, eu entendi a minha missão. Eu entendia que a minha missão era ajudar, era ensinar, era encorajar, era levantar as pessoas. E eu me lembro que o meu pastor, ele ficava mudando meu cargo na igreja. E uma hora ele me colocou para dar aula para juniores. E as mães não gostavam muito das minhas aulas, porque eu tinha uma aula que chamava aula do Batman. Eu pendurava todos eles de ponta cabeça assim, tipo na posição de... Olha o rosto daquele irmão, escandalizado. E eu começava, agora vocês estão pendurados aí, eu vou ensinar para vocês a palavra de Deus. Eles adoravam, né, junior, assim, fala tio, né? As mães me expulsaram de ali. Aí o pastor me colocou na escola bíblica, eu falei, mas eu não sei, o que eu vou fazer aqui? Você vai cuidar das pastas, da agenda, das professores. E eu falei, mas eu não sei, não é essa a minha missão. Saí no meio da rua, peguei minha esposa, peguei mais um amigo, fomos para o meio da rua, a igreja não precisava se envolver em nada disso. Comecei a parar na calçada, comecei a falar de amor de Deus para as pessoas. Aí um dia o meu pastor chega na igreja, eu estou na porta da igreja, lá de fora, não tinha que bagunçar a igreja, não tinha que perturbar ninguém, era a minha missão. Lá de fora, montei uma mesa, pus um café com leite, e fiz uma santa ceia com eles lá, só com homem de rua. Sabe por quê, querido? Porque quando você tem a missão, não importa a posição, querido. Você precisa cumprir a sua missão. Quando você cumpre a sua missão, o recurso vem, a bênção vem, a porta se abre. Às vezes nós queremos inverter, é a missão que vai te levar a uma posição mais alta, e não é a posição que vai fazer você cumprir a missão. Se preocupe mais com a sua missão e menos com a sua posição. Se a missão do coral é adorar a Deus, se preocupe em adorar, meu irmão. Pode dizer amém por isso? Não se preocupe seu microfone, se você está cantando, se a sua missão é adorar, adore, porque o que acontece quando você cumpre a sua missão, Deus vai honrando você e vai colocando você em posições mais altas. Quem pode dizer amém por isso, querido? Mas nós paramos de dar fruto. Você pode olhar, ministérios começam às vezes com uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, não é assim? Grandes ministérios que nós conhecemos aqui no Brasil começaram com 3 pessoas, 4 pessoas ao redor de uma missão. Mas esses mesmos ministérios param de dar fruto quando eles esquecem a sua missão e se confundem com a sua posição. Agora eu quero ouvir você dizer glória a Deus, porque eu falei, a gente perde a posição quando a gente esquece a missão. Essa árvore, essa figueira que representava Israel, era uma figueira que estava posicionada, cheia de folhas, e as folhas são a posição, e ela representava esse posicionamento de Israel, essa maneira como Israel queria se colocar, mas demonstrava que Israel havia perdido a sua missão. E quando você perde a sua missão, você seca. Você seca. Deus tem um compromisso com você e comigo. E Ele diz, filho, cumpre a sua missão, porque eu te preparei para isso, e eu vou suprir todas as suas necessidades. Mas faz a tua missão. E às vezes a sua missão, querida, a gente fica muito impressionado com isso, achando que tem que ser para milhares de pessoas. E às vezes a sua missão é ensinar uma pessoa, é ensinar 5 pessoas. Não tem problema, mas faça a sua missão, porque se você é fiel no pouco, sobre muito, Deus pode te colocar. Mas a maioria das nossas orações hoje, se você crê que eu vou dizer agora, preste atenção nisso, ouça. A maioria das nossas orações hoje não são a respeito da missão, são a respeito da posição.
me dá mais isso, me dá mais aquilo, me dá mais aquilo. Mas dificilmente a gente olha e fala: Senhor, me usa nisso, me leva nisso, me faz fazer isso. Nós nos preocupamos tanto com a posição, que até quando a gente quer casar, solteiras, Santa Ceia foi hoje, me libera perdão agora, porque eu vou falar. Até quando a gente vai casar, a gente às vezes está preocupado mais com a posição de ser. Qual é o seu status? Seu status é solteiro ou casado? Do que entender que casar é ter uma missão, de ter uma família. Vocês não entenderam nada que eu falei. Não entenderam. Como é que Deus pode te dar um marido? Pronto, falei. Se você está preocupado com posição, eu casei, e não com a missão, vai ter que cuidar, vai ter que... O homem também, mas estatisticamente para nós é mais fácil, né? Não, eu ia fazer uma estatística de brincadeira aqui, não vou. Para cada uma mulher tem 8, né? Para cada 8 mulheres tem um homem, diz a história, estatisticamente. Você racha no meio, porque muitos homens hoje, então... Quantos concordam com o que eu disse aqui, ó? Tá terrível. Na igreja é 4 por 1, já fizeram essa estatística, Ana? Na igreja a Anne falou que é 4 por 1, já fizeram até uma estatística aqui. E desses 4 você tem que acreditar nos feinhos, né? Né, Wagner? Aleluia. Querido, quando Deus vai fazer algo na sua vida, você investe tempo, gasta tempo e quer dar fruto, você precisa investir na sua missão. Você quer ser mãe? Ser mãe não é posição, não é dizer, eu tenho 5 filhos. Ser mãe é ter um emprego que não tem salário e 24 horas por dia. E Deus vai dar o filho, mas você vai ter a missão. Você olha para o teu ministério e você fala: Deus, eu quero ver mais pessoas no meu ministério, eu quero ver mais pessoas. E Deus pergunta para você: por quê? Por que você quer mais pessoas? Eu quero mais, eu quero fazer mais, eu quero cantar mais, eu quero tocar mais, eu quero pregar mais. E Deus pergunta: por quê? E aí a resposta que você dá é a resposta que Deus vai colocar sobre você, a unção. Se você disser porque eu preciso da posição, Deus não tem compromisso com isso. Mas você disser: eu tenho uma missão, eu quero ajudar, eu quero transformar, a glória do Senhor vem sobre a igreja. Se eu subo aqui e penso assim: hoje eu vou me impressionar você com o que eu sei, com o que eu estudei. Não tem missão, tem posição, e Deus não tem compromisso com isso. Mas se eu subir aqui e dizer: Senhor, usa a minha vida para encorajar, para derramar poder, para derramar glória, para esse povo ser renovado, Deus tem um compromisso com a missão, meu irmão. Por que a gente não dá fruto? Porque muitas vezes nós estamos perdidos nisso. A gente nem percebe que está perdido nisso. É tão interessante que quando você vai conversar com as pessoas, elas já chegam para você assim: eu sou fulano de tal, eu faço isso, eu faço aquilo. E a vontade que eu tenho de dizer para essas pessoas é bom para você? E daí? É bom para você? Mas por educação a gente fala: Não é assim que você vai? Por educação? Porque nós somos essa sociedade que inverteu. Deus está levantando essa igreja aqui, querido, para cumprir uma missão. Nós não estamos aqui procurando encher a igreja de folhas. Deus está levantando aqui você, querido. E eu louvo a Deus quando eu recebo e-mails que não recebi essa semana, dizendo: olha, minha vida está sendo abençoada, desde que eu cheguei aqui, minha vida está sendo transformada. Eu louvo quando alguns irmãos voltam e falam que aqui tem comida espiritual, porque nós estamos cumprindo a nossa missão. Eu louvo a Deus quando eu vejo gente se levantando e dizendo: glória a Deus, recebendo o batismo, sendo restaurado no casamento. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Diga comigo: mais missão e menos posição, título, cargo.
Deus não vai perguntar para você, querido, e eu não tenho nada contra, eu já estou dizendo porque de manhã eu já senti isso, não tenho nada contra os títulos e aos cargos, mas eles não me impressionam. Eu não vou chegar na porta do céu, na presença de Deus, e vai falar assim: quantos títulos e cargos você tem? Deus vai olhar para mim e falar: servo bom e fiel, cumpriste a missão que eu deste a você. Você crê dessa maneira? Dá uma glória a Deus, meu irmão. Ele não vai perguntar para mim se eu sou apóstolo, se eu fui presbítero, se eu fui pastor, ele vai se eu fui bispo, se eu fui diácono, ele vai dizer para mim: filho, você fez o que eu mandei você fazer. Eu entendo que Deus levanta apóstolos, eu não estou dizendo isso, não me interprete mal. Teve de manhã pessoas ficaram me olhando, não me interprete mal. Eu entendo que Deus levanta bispos, pastores. Algumas pessoas para mim dizem para mim: você não quer ser apóstolo? Eu digo assim: não quero não. Por quê? Porque eu tenho uma missão, e a minha missão é pastorear. E aí vem, vocês entenderam? Um monte de gente, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Eu falo: cadê o teu fruto? Eu quero ver o teu fruto. Não me impressiona os teus títulos na prateleira, não me impressiona os teus diplomas na parede, me impressiona o fruto. Cadê o teu fruto? Deus está olhando para você dizendo assim: cadê o teu fruto? Chega de folhas, é tempo de fruto. É tempo de fruto. Chega de ficar impressionado. Quantos estão comigo aqui ainda? A igreja precisa deixar de se impressionar, querido, com folhas, com barulhos, com coisas que as pessoas falam para impressionar você e eu. Como eu fico triste quando eu vejo pessoas que não percebem, sabe? Quando alguém está querendo só impressionar. Você precisa ter fruto. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: não me interessa. Aliás, eu já falei isso várias vezes aqui para os pastores da igreja. Eu vou falar para vocês: ninguém segue ninguém porque tem o título. Tem gente que acha assim: olha, eu vou receber o título e todo mundo vai me ouvir. Deixa eu dizer uma coisa para você, entre nós aqui, só nós dois aqui, ó. Por um mês eles podem te ouvir, mas se a tua palavra não gerar fruto, eles vão embora. Quem pode dizer amém? Eu não fui até bloqueado aqui, quem concorda? Amém? Se a tua palavra não gera, ninguém ouve a palavra porque é pastor, porque é apóstolo, porque é bispo, porque é profeta. Ouve porque gera fruto. Quer dar fruto? Se preocupe com a missão. Deus tem uma temporada de fruto para nós aqui, querido. E eu fico pensando que no momento que Deus nos deu aquele prédio novo, Ele abriu mais ainda a possibilidade da missão. Eu já vejo aqui jovens aqui, eu quero ter um trabalho aqui esse ano ainda, se Deus quiser, com jovens de 15 a 20 anos mais ou menos, que vão fazer aqui, praticar esporte aqui dentro, e nós vamos tirar essa moçada da droga, vamos tirar essa moçada, nós temos uma missão. Vão dizer para nós: vai fazer bagunça, isso não dá status. A gente não está atrás de status, a gente está atrás da missão, querido. Se você crê no que eu estou dizendo, joga a tua mão para o alto aí, dá um glória a Deus aí. Segunda coisa, meu irmão, que você precisa entender se você quer dar fruto. Você precisa entender mais padrão e menos inconstância. Por que as pessoas não dão fruto? Porque elas não têm um padrão. Elas vivem em altos e baixos. Uma hora você é muito espiritual, muito crente. Você fala com você: não me toque, eu estou ligado no Espírito. Outra hora você chega: e aí, tudo bem? Aí a gente olha e fala: mas o que é isso? Posso ouvir um fala Deus aí do fundo? Não tem padrão. E pessoas que não têm padrão assustam a gente. Uma hora fala de um jeito, quem quer dar fruto precisa seguir o padrão. As pessoas confiam quando elas veem. Foi tão interessante na minha vida. Há pouco tempo atrás eu fui com um coral cantar numa igreja e dei um fora bem legal assim. Vocês gostam quando eu dou fora, eu sei, já percebi isso. Eu dei um fora bem legal. O pastor me convidou, era uma igreja mais assim penteca que a nossa. Sempre ele vem aqui de, muito meu amigo, mas sempre ele vem de terno, gravata e tal, assim, tudo, né? E eu estou aqui de sapatênis e tudo mais. Você sabe como é que eu sou durante a semana, né? Camiseta fora da calça. E ele me chamou para pregar. Falei: bom, o que você pensa? O que você pensa? Eu falei: eu vou pôr um terninho, né? Você sabe, né?
Gravata já é demais. Mas o terninho eu vou, vai. Quando eu cheguei lá, eu vi o rosto de desapontamento do meu amigo. Ele olhou para mim e falou assim: o que é isso? Eu falei: o quê? Eu falei para todo mundo que ia vir um cara aqui de sapatênis, camisa e calça fora da calça, que é muito louco, e você chega assim, igual a mim. Eu falei 3 vezes: não se escandaliza não, mas Deus usa muito a vida dele. Eu falei: eu posso tirar o paletó, o sapato não dá, mas vai ter que ser assim. Pôr a camisa fora da calça não vai dar certo. Dobrar. Mas eu aprendi uma lição. As pessoas seguem e veem o fruto através do padrão. Se você chegar aqui na igreja e não tiver uma mesma palavra, o mesmo louvor, você vai achar alguma coisa estranha, não vai? E por que as pessoas não dão fruto? Porque elas não conseguem manter um padrão. Uma hora elas estão bem, outra elas estão mal. Uma hora elas estão fazendo a obra de Deus, outra hora elas estão abandonando o ministério. Um dia elas falam: pode contar comigo, essa semana eu estou aí. Na outra semana elas já desaparecem. Elas não conseguem manter uma constância para dar fruto. E para que dê fruto ela tem que estar lá, ela tem que manter padrão, ela tem que ser vista, ela tem que ser enxergada, ela tem que estar do lado. Por quê? Porque quando você está do lado você enxerga aquela pessoa. E a pessoa que não mantém um padrão, ela retrocede, ela volta para trás, ela é inconstante. Por isso eu preguei há pouco tempo atrás que nós não somos daqueles que... Não, você não entendeu. Nós não somos daquele que... Porque nós temos um padrão. E o nosso padrão talvez não seja tão rápido, tão corrido, tão avançado como alguns, mas nós vamos manter o crescimento, a glória, a presença, a bênção, para a glória de Deus, porque esse é o padrão de Deus da nossa vida. E se você voltar aqui na semana que vem, meu irmão, você vai ver glória de Deus, poder de Deus, porque esse é o padrão. E o nosso sangue corre adoração a Deus, corre louvor a Deus, há um DNA de adoração. Quantos podem dizer glória a Deus? Mas aí a pessoa não entende. Ela começa a semear ali, começa um tempo ali de fruto, de tentar ter frutos. Mas antes que o fruto nasça, ela já mudou. Ela já desistiu, ela queria plantar espiga, agora ela está plantando soja, ela já mudou de soja para feijão, e você não sabe o que aquela pessoa é. O que ela é? Pode contar comigo. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Eu tenho um pouco de respeito pelas esposas que são casadas com homens que não têm padrão. Porque elas não sabem como ele vai voltar para casa. Pronto, falei. Sabe que outro dia eu brinquei aqui: vou tomar meu remédio hoje e tal. Teve gente que perguntou se eu tomava remédio mesmo. Eu não brinco mais não. Eu não brinco mais. Mas na verdade, imagina você chegar em casa, a pessoa um dia está feliz, outro dia está rosnando. Quem aguenta isso? Ninguém. Aqui eles têm um padrão. Nós somos uma igreja de adoração, somos uma igreja de louvor, somos uma igreja que gosta de um avivamento, somos uma igreja que gosta de dar glória a Deus. Mas não somos uma igreja de uso e costume. Amém? Ou somos? Não me avisaram, porque eu não vim hoje. Somos uma igreja livre. Somos uma igreja que gosta de glorificar o Senhor, mas somos uma igreja que gosta de pensar na palavra. Eu falo para minha esposa que aqui é o melhor lugar do mundo para pregar, porque eu posso fazer a pregação mais complicada que vocês pelo menos fazem assim. E tem mais, nosso DNA é esse. A gente não se agrada com qualquer coisinha. Não adianta vir aqui com um monte de jargão. Tu irás, tu viajarás, tu subirás, tu sairás. E nós ficamos, sai. No final a gente fala, sai, tá bem. Não é assim que funciona. E você que chegou, você precisa entrar no padrão. Quantos podem dizer glória a Deus, meu irmão? Você tem que se achegar, mas não chegar chegando. Ih, agora compliquei tudo, né? Deu para entender? Se achega. Há uma constância, há um propósito, há uma luta.
mas há uma vitória, porque o fruto, ele depende do padrão. Imagina uma árvore assim, ó, uma hora ele está dando figo, outra hora abacaxi, outra hora melão, nem sei se melão nasce em árvore, pessoal, agora por isso que eu pensando, acho que não, né, é muito grande, né, tem que ser na terra, é verdade. Ainda bem que eu me corrigi, né? Pensa um pé de melão. Você não pode, meu irmão, você tem que ser. Diga aí, mais padrão, menos inconstância. Um dia você levanta e diz: Deus pode me usar, eu quero ser, tudo entregarei. No outro dia você, não é assim? Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Isso é para você, vai. Essa semana eu vou fazer uma campanha de oração. Aí ora 3 dias. No 4º dia você já fala: não aconteceu nada. Sabe, olha o que a Bíblia diz que é o reino dos céus. Abra comigo lá em Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29. Se os irmãos encontrarem, digam amém. Ele prosseguiu dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado. A semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Diga: não sei como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Nós somos a geração, querido, que quer colher sem plantar. Nós não entendemos nada de plantar, não entendemos nada de semear. Alguém aqui nasceu na fazenda? Eu quase arrisco a dizer que 90% aqui, a única coisa que semeou na vida foi feijãozinho no algodão. Certo? Quantos fizeram isso? Olha, a única coisa que você plantou. E eu consigo acreditar ainda, eu tenho certeza que eu vou acertar no que eu vou dizer, que boa parte desse grupo matou pelo menos uns 4 feijãozinhos antes dele brotar. Só os assassinos de feijão, agora levante a mão. Eu sou um assassino de feijão. Eu não sei plantar. Nós somos a geração que não sabe plantar. A gente coloca o feijãozinho lá, a professora fala: espera 3 dias. A gente fica assim. Se 3 dias não aparece o talinho, já vai afogando ele com água. Sim ou não? Por quê? Porque foi nos ensinado que é só pegar, que é só chegar. Não precisa se semear nada. É só você chegar aqui, entende isso? E você olhar para a tua vida e dizer: tá bom, estou aqui, eu quero, é meu. Agora eu vou fazer isso. Agora eu vou receber esse fruto. Mas a palavra de Deus fala que o reino dos céus você tem que plantar e esperar, noite e dia, que a terra produz e você não sabe como. E assim é o teu ministério. Você começa plantando um dia, você ensina uma pessoa, você ajuda 2, você ajuda 3. Eu comecei numa garagem com 7, depois 60, 120. Mas não esquece que você tem que semear todo dia e plantar todo dia. Eu já plantei demais. Já escutou isso? Os nossos filhos que fazem isso, né? Nossa geração de filhos são interessantes. Você fala para ele assim: enche a máquina de louça para lavar. E ele fala: segunda-feira passada eu já fiz. E aí, você não comeu na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Não é assim? Não é desse jeito? E aí você olha para a sua vida e você fala: mas não é assim. Porque a nossa geração aprendeu que é só abrir o armário que a comida já está lá dentro. Abre a geladeira, o Danone já aparece. E aliás, assim, aquele negócio de geladeira é um negócio fantástico na cabeça do jovem, né? Porque ele realmente acredita que lá dentro é a multiplicação. Ele tira um Danone e aparece 3. Nunca acaba. Uma vez eu falei para minhas filhas assim: vocês acham que isso aqui aparece no armário sozinho, né? Porque elas abrem o armário,
Aí fecha de novo. E quando está vazio, elas abrem umas 3 vezes, já reparou? Seu filho nunca fez isso? Quantos aqui já viram seus filhos fazer isso? Abre o armário 3 vezes, porque ele acredita que é só abrir o armário e pegar, que não tem que semear. Não é assim? Uma vez eu olhei para minha filha, ela abriu o armário, fechou, abriu o armário, fechou, abriu. Falei, filha, não vai aparecer nada aí. Não vai surgir. Pega o ovinho, vai fritar. Ela respondeu, sabe o quê? Vocês não vão acreditar. Ela falou, sério, pai? Vocês estão rindo, mas é assim que a gente faz. E com Deus a gente quer do mesmo jeito. A gente não quer plantar. Por isso, a primeira parte da minha palavra era mais missão e menos posição. A segunda parte da minha palavra foi mais padrão, menos inconstância. E a terceira, antes de você poder colher, você precisa usar pá, plantar. Então mais pá e menos foice. As pessoas querem passar foice quando não é tempo de foice, querem colher quando não é tempo de colher, acham que já semearam demais. Eu já fiz demais. Irmão querido, eu semeio há 22 anos, ainda semeei tão pouco. Por isso que a palavra de Deus está falando para nós aqui, que quando você não entende que não é o tempo de você dar, não é o tempo de você dar fruto, mas você quer ter aparência de dar, é bem provável que você nunca mais consiga dar o fruto. A figueira não era tempo de dar, mas ela queria mostrar que poderia estar pronta, cheia de frutos. E por não ser o tempo de dar e ela enganar, ela secou. Muitas vezes isso acontece na nossa vida espiritual, meu irmão. Não é o teu tempo de dar, é o teu tempo de servir, é o teu tempo de você aprender, é o teu tempo de você caminhar junto, mas você quer dar. E aí você dá fora do horário, dá fora do tempo, ou não tem nada para dar, e você seca. Porque o processo é esse: você planta, vai dormir. E se você quer um conselho que eu te dou, é o seguinte: semeie. Faça o melhor que você puder, dê o melhor de você, limpe o que você puder limpar e conserte o que você puder consertar, e vá dormir, porque é Deus que dá o crescimento e você não sabe como isso vai acontecer. Quantos podem dizer amém por isso que eu estou dizendo aqui? Você não sabe como isso acontece, mas eu creio que tudo isso que Deus está falando comigo e com você, é que Ele está nos ensinando a dar frutos. Ele está dizendo, olha, mantenha constância, continue colocando as sementes no chão. Sementes no seu bolso não funcionam. Não se preocupe com sua aparência, se preocupe com aquilo que eu quero fazer na sua vida. Se preocupe com os frutos. Não fique preocupado que você vai conseguir isso ou aquilo, você vai ter esse título ou aquilo. Faça a missão que eu mandei você fazer, porque você vai dar frutos. E tem uma coisa que eu quero dizer para você: os frutos são constantes. A aparência passa. A aparência não tem substância, não tem substância, não tem constância, não tem apoio. O fruto é para sempre. Uma coisa que eu entendo na minha vida é que eu não preciso me preocupar com a minha posição de pastor. Às vezes eu vou em alguns lugares, já fui em lugares que ninguém sabia que eu era pastor, até fora do país, e cheguei em alguns lugares que as pessoas vêm até mim, mas a missão, o dom é mais forte do que meu título. E as pessoas perguntam para mim: o que você faz? Alguns chegam para mim e falam: mas você é pastor? Eu não preciso nem me apresentar. Por quê? Porque é a missão. E se eu tiver que me apresentar, é porque eu não estou cumprindo a minha missão. Por isso eu queria dizer para você: Deus tem uma temporada de frutos para a tua vida, meu irmão. Chega de folhas, deixa Deus tratar, foque a missão, siga o padrão, continue tratando bem, continue amando, continue adorando. A luta vem, as dificuldades acontecem, não pare de adorar, não pare de glorificar, não pare de estar na casa do Pai, não deixa ninguém roubar você, não deixa nenhuma circunstância te afastar.
Mantenha esse padrão na tua vida. As lutas vão aparecer na sua vida, eu não estou dizendo que não vão, mas se você mantiver seu posicionamento, os frutos vão começar a aparecer na sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, querido?